Seja bem-vindo a esse canal e que Jesus o abençoe. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se para receber novas mensagens. Meus irmãos, muito boa noite. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus e dizer da minha alegria, a minha satisfação em estar com vocês aqui para essa quinta conferência. Me sinto muito honrado pelo convite, desafiado pela responsabilidade e na expectativa de que Deus haverá de, na sua graça, nos abençoar durante esse tempo que estaremos juntos, para crescermos no seu conhecimento, também no conhecimento da sua palavra e aprendermos como devemos honrá-lo e servi-lo aqui nesse mundo. O tema sobre o qual estarei falando é o culto a Deus. E deixe-me fazer duas observações já iniciais com relação a esse tema. O primeiro é que, embora essa conferência ela seja uma conferência teológica, a questão do culto se enquadra perfeitamente, porque é no culto que desemboca aquilo que a igreja acredita. A teologia, ela se expressa através da maneira como aquela igreja, aquela comunidade, aquele indivíduo honra a Deus e serve a Deus publicamente. Então, há uma relação estreita entre teologia, doutrina e culto. É no culto que nós conhecemos o que é que a igreja pensa, qual o conceito que ela tem de Deus, qual a atitude que ela tem para com Deus, como é que ela encara as coisas de Deus, como é que ela interpreta a Bíblia, qual o lugar da Bíblia na vida da comunidade. É no culto que desaguam todas estas convicções e tudo aquilo que a igreja é, acredita, pensa e pratica. Então, de fato, o culto não é uma parte da vida cristã, mas eu diria, pensando em termos da nossa presença no mundo, é a expressão maior e mais clara daquilo que nós cremos e professamos. O culto é importante, não é à toa que no Antigo Testamento Deus cercou o seu culto com tantas regras, com tantas orientações e tantos princípios. E nós vemos, em certa medida, essa mesma preocupação da parte dos apóstolos e antes deles do Senhor Jesus no período do Novo Testamento. Então essa era a minha primeira observação, a importância do culto. A segunda observação que eu preciso fazer é que existe uma distinção necessária de ser observada entre a minha vida como culto e o culto público que nós prestamos a Deus. Todo mundo concorda que a nossa vida como um todo, ela é um culto a Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu o pastor dizer no final do culto do domingo à noite: olha, nós estamos terminando o culto aqui, mas o culto continua. Vocês vão para casa, mas a sua vida é um culto. Segunda-feira você vai estar servindo a Deus, adorando a Deus. Não é verdade? Eu tenho para mim que todo mundo está familiarizado com isso. Mas existe uma diferença entre a minha vida como culto a Deus, em que eu faço tudo para a glória de Deus, e aquele momento em que a igreja está reunida em culto público de adoração a Deus. Por que essa diferença é importante? É importante porque tem coisas que cabem num que não cabe no outro. Por exemplo, eu posso plantar bananeira para a glória de Deus, mas plantar bananeira não cabe no culto público. Todavia, na minha vida, eu posso plantar bananeira para a glória de Deus. Não tem dificuldade nenhuma. No culto, um dos elementos de culto é a celebração da ceia. Eu não celebro a ceia sozinho em casa. Então, tem coisas que cabem num que não cabe no outro. E nós precisamos fazer essa distinção. Uma coisa é a sua vida como culto a Deus, onde muita coisa cabe, e outra é o culto público para o qual Deus nos convoca e que Ele regulamenta, orienta e para o qual Ele tem uma série de princípios. Eu digo isso porque é muito comum hoje em dia as pessoas dizerem assim: mas se eu faço isso para a glória de Deus, por que não cabe no culto? Não é? Se eu faço para a glória de Deus, meu alvo é adorar a Deus, se eu posso fazer isso na minha vida, por que eu não posso fazer junto com os meus irmãos em culto público? A resposta é que existe uma diferença bíblica entre essas duas coisas. O culto a Deus é composto de determinados elementos, determinados pela própria palavra. E alguns desses elementos não cabem no culto, na minha vida como culto, e nem tudo que eu faço lá cabe aqui.
Então, eu queria já deixar isso claro e dizer que muito do que eu vou falar aqui tem a ver com o culto público. Estou tratando da reunião do povo de Deus, quando congregado, busca Deus em oração, pregação da palavra, cânticos, louvores, adoração, enfim, todos aqueles elementos que a Bíblia nos apresenta como sendo parte daquele culto que Deus se agrada. Para falar sobre esse assunto, eu estarei tomando o livro do profeta Malaquias. Eu queria pedir que você o abrisse aí. Nós iremos, esse é o nosso plano, cobrir todos os 4 capítulos do livro. Esse é o plano, não sei se vai dar certo, se o tempo vai dar, mas o alvo é chegar até o capítulo 4 de Malaquias. Se a gente conseguir chegar até o final do 3º, já teremos feito um grande avanço. Meu objetivo, então, é fazer uma exposição desse livro, já que o tema central desse livro é exatamente o culto a Deus. E aqui eu já preciso fazer uma terceira observação. Por que é que eu vou falar sobre culto a partir de um livro do Antigo Testamento, quando nós estamos vivendo na época do Novo Testamento? A resposta é que, na compreensão teológica da Reforma Protestante, Deus só tem um povo, uma aliança e um culto. Há um só mediador e um só caminho de salvação. Deus é o mesmo, o caminho da salvação sempre foi o mesmo, o nosso Deus é o mesmo e o seu povo sempre foi o mesmo. Só que antes de Cristo, a salvação foi administrada debaixo de tipos, de figuras e de um culto mais formal e ritual que nós entendemos como sendo o período do Antigo Testamento. Depois da vinda do Senhor Jesus, a nação de Israel não é mais o povo único e peculiar de Deus, onde está o seu povo, mas Deus tem um povo entre todas as nações. Todavia, é o mesmo povo, a mesma aliança, o culto a Deus permanece com os mesmos elementos, aqueles da antiga aliança que foram consumados como os sacrifícios, todavia são representados simbolicamente na ceia, onde nós celebramos a morte do Senhor Jesus. A circuncisão vira batismo, sábado vira domingo, Páscoa vira ceia, mas são os mesmos elementos. É o mesmo culto a Deus, é o mesmo Senhor, a quem nós devemos buscar e adorar. É por isso que o Antigo Testamento pode ser lido pelos cristãos com muito proveito também nessa questão de culto, onde nós aprendemos que muitas das figuras e tipos e símbolos se completaram na pessoa e na obra do nosso amado Salvador. Muito bem, vamos então começar. Deixe-me dizer alguma coisa a respeito do livro de Malaquias, para que quando nós começarmos a leitura, possamos lê-lo com inteligência. O livro de Malaquias foi escrito cerca de 100 anos depois que o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico, ou seja, cerca de 400 anos antes de Cristo. Vocês conhecem bem a história. Israel foi levado para o cativeiro por causa dos seus pecados, porque havia deturpado e corrompido o culto a Deus, havia adorado outros deuses, havia se prostrado diante de imagens de escultura. Finalmente a paciência de Deus com o povo se esgotou e Deus os castigou, como havia ameaçado, com o desterro. Depois de 70 anos no cativeiro, o povo volta da Babilônia, não todo o povo, uma parte do povo, volta para a terra prometida. E aí eles tentam recomeçar a vida, tentam reconstruir o templo, reconstruir a sociedade hebraica, tentam reconstruir comércio, restaurar as suas cidades, construir suas casas outra vez, as plantações. Mas logo o povo começa a desanimar, porque aparentemente as promessas que foram feitas por profetas como Isaías, Ezequiel e Jeremias, de que haveria uma grande restauração da nação de Israel, aquelas promessas parecem não estar se cumprindo, ou então cumprindo-se apenas em parte. Por exemplo, não foi o povo que voltou, não foi o povo todo que voltou do cativeiro. Apenas uma parte da nação de Israel voltou. Uma parte ficou na Babilônia e lá fez uma grande comunidade de judeus na Mesopotâmia. Uma outra parte tinha ficado no Egito,
onde mais tarde eles vão fazer parte da cultura de Alexandria, onde vai ser traduzido a Bíblia do hebraico para o grego. Uma porção apenas volta para a terra prometida. Também eles estavam desanimados pelo conflito que eles ainda mantinham com os povos em redor, porque eles estavam esperando a restauração do reino de Israel, lendo os antigos profetas. Mas agora o que é que estava acontecendo? Eles estavam na terra, estavam debaixo do domínio dos persas, não tinham liberdade política e econômica, pagavam pesados impostos, e havia ainda povos ao redor que eram hostis à reconstrução da nação de Israel. O templo havia sido reconstruído, mas era um templo muito menor comparado com o templo de Salomão. A glória do segundo templo era inferior à glória de Salomão, quando Ezequiel tinha falado de um templo grandioso, inclusive dando as medidas no seu livro de como esse templo seria gigantesco. O sacerdócio continuava, mas os sacerdotes eram poucos, eram corruptos e estavam fazendo o seu trabalho de maneira desleixada diante de Deus. Aquela chamada nova era profetizada por Isaías, a nova Jerusalém, não parecia ter chegado. E o tempo era novamente de espera pelos tempos messiânicos. O povo estava desanimado, o fervor religioso, a consagração, a dedicação a Deus, a participação no culto começava a declinar, o povo estava se dispersando para cada um cuidar de seus interesses. Os sacerdotes que eram responsáveis pelo culto estavam secularizados, vazios, muitos eram indignos, imorais e descuidados. O culto a Deus tinha virado um formalismo vazio. O povo estava dando prioridade a seus próprios assuntos e dando a Deus o que sobrava, embora permanecesse ainda um remanescente fiel. É nesse contexto que Deus manda, primeiro o profeta Ageu. Ageu se levanta contra isso, Ageu reclama do povo, Ageu denuncia os pecados do povo sem resultado. Depois vem o profeta Zacarias. Deus manda também Zacarias. São profetas de após retorno babilônico. Era a época de Esdras e Neemias, que estavam encorajando o povo a reconstruir o povo de Deus. Também não dá certo. E finalmente, por último, Deus manda Malaquias. Malaquias é um pouco depois de Ageu e Zacarias, já não é mais na época de Esdras e Neemias. Ele é o último profeta do Antigo Testamento. É o último emissário de Deus. Diríamos assim, falando em termos humanos, a última tentativa de Deus de trazer o povo de volta ao verdadeiro culto. Chamar o povo ao arrependimento. E não somente o povo, chamar o povo e os sacerdotes a que prestassem a Deus o culto do qual ele era digno. Toda essa dificuldade em se ter um culto que fosse digno de Deus, demonstrava que era preciso uma mudança no sacerdócio, uma mudança no culto. E essa mudança, é claro, foi introduzida 400 anos depois com a vinda de Cristo. O sumo sacerdote, que deu por encerrado os sacrifícios, o sistema levítico, e instaura a continuação do culto em espírito e em verdade, não mais em um só local. A mensagem de Malaquias, portanto, é essa. O povo e o sacerdote deveriam se arrepender e deveriam cultuar a Deus da maneira correta. Eles deveriam permanecer fiéis a Deus e perseverar em adorar a Deus, mesmo que aqueles fossem tempos difíceis, e eram tempos difíceis. Era tempo de opressão política, opressão econômica, havia desemprego muito grande, muitos órfãos e muitas viúvas por causa das guerras. Era uma situação de incerteza e, geralmente, quando isso acontece, as pessoas tendem a abandonar a Deus e o serviço religioso. A palavra de Malaquias é: vale a pena cultuar a Deus, mesmo em tempos difíceis. E devemos fazê-lo da maneira correta, porque um dia Deus vai mandar o Messias esperado e a restauração de todas as coisas haverá de acontecer. Muito bem. A mensagem de Malaquias, ela pode ser dividida, então, esse é o tema central. Mas ele pode ser dividido, esse tema, exposto em 8 partes. E quase todas elas têm a mesma estrutura. Uma declaração de Malaquias a respeito de Deus, um questionamento do povo e a resposta de Deus. O livro de Malaquias, você vai perceber, ele é diferente do livro dos outros profetas,
onde se registra os sermões e os discursos dos profetas à nação de Israel. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, são os sermões que eles pregavam para o povo. Mas em Malaquias o que você tem é o registro do diálogo de Deus com o povo. É diferente nesse sentido. É um vai e vem. Deus fala, o povo responde, Deus retruca. São 8 partes estruturadas dessa maneira. Aqui vão essas partes. Primeira declaração de Deus: eu amo vocês. Aí o povo diz: o Senhor nos ama? Como? Olha a nossa situação. Resposta de Deus: eu amo vocês porque eu amei Jacó e aborreci Esaú. Capítulo 1, de 1 a 5. Aí Deus diz: vocês estão profanando o meu culto. Aí os sacerdotes dizem: nós profanando o teu culto? Em que nós estamos profanando o teu culto? E Deus diz: porque vocês não estão fazendo como eu disse que era para fazer. Capítulo 1, de 6 a 14. Aí Deus volta: eu não aceito o culto de vocês. Aí o povo diz: por que o Senhor não aceita o nosso culto nem os nossos sacerdotes? E Deus retruca: porque vocês estão praticando a corrupção e a imoralidade. Capítulo 2, de 1 a 10. Não aceito a oferta de vocês, diz Deus. Aí o povo pergunta: por que o Senhor não aceita as nossas ofertas? E Deus diz: porque vocês não estão vivendo de acordo com minha palavra. 2, de 11 a 16. Deus diz: eu estou enfadado com o culto de vocês. Quando eu vou para o culto, Deus diz, eu fico lá olhando o relógio, vendo que hora vocês vão parar de me adorar, porque eu estou enfadado com esse culto de vocês. Aí eles perguntam: mas em que é que nós estamos te enfadando? E Deus responde, capítulo 2, 17 a capítulo 3, 5. Aí Deus volta: vocês estão me roubando. Essa parte todo mundo conhece, a parte do dízimo, né? Malaquias é conhecido por essa passagem. Deus diz: vocês estão me roubando. E o povo diz: nós roubando ao Senhor? Em que é que nós estamos roubando? Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. Capítulo 3, de 6 a 12. Aí Deus volta: vocês estão falando mal de mim. Nós falando mal do Senhor? Então sim. Está aí no capítulo 3, de 13 a 18. E termina no capítulo 4, de 1 a 6, quando Deus diz: então eu vou mandar o profeta Elias. E ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Eu terei finalmente um culto onde eu serei adorado. E isso é a preparação para o Novo Testamento. Faz a transição para o Novo Testamento. Então, esse livro é marcado por esse, vamos chamar de bate-boca, não é? Entre Deus e o povo. O povo endurecido, o povo cinicamente perguntando a Deus o que é que eles estavam fazendo errado, e Deus pacientemente dizendo: vocês estão errando nisso, vocês estão errando nisso, vocês precisam de corrigir nisso. Então, aqui nós vamos encontrar uma série de princípios extremamente importantes para a questão do culto a Deus. Hoje à noite, se Deus quiser, nós vamos ver os dois primeiros questionamentos. Capítulo 1, em que tu nos tens amado e em que temos profanado o culto a Deus. Capítulo 1 trata dessas duas questões, é o que nós queremos fazer, ou ver nessa noite. Então, vamos começar com essa declaração de Deus ao povo de que ele de fato amava aquele povo e a resposta que o povo deu a Deus. Vamos ler aí do verso 1 até o verso 5. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Aí a resposta de Deus: não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom, que é Esaú, diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Apesar de que a mensagem aqui, o livro começa dizendo que é uma sentença. A palavra sentença no hebraico significa peso. É uma sentença porque é um peso. Você ouvir uma sentença condenatória, é um fardo. É isso que a palavra é no hebraico. Fardo ou peso pronunciado pelo Senhor contra a nação de Israel. Então isso denota o caráter do livro.
essa denúncia que Deus faz, essa sentença contra o seu próprio povo, por causa da perversão do seu culto. Só que, embora seja uma sentença, Deus começa dizendo que ama a nação de Israel, que ama o seu povo. E era essa a mensagem que Malaquias todo dia trazia para aquele povo. Falava do grande amor de Deus, falava da compaixão de Deus, da fidelidade de Deus para com a sua nação. E esse amor de Deus pelo povo era um amor antigo, que vem desde a escolha soberana de Abraão, passando pelo fato de que Deus separou os filhos de Abraão para si de todos os demais povos. De todas as nações da terra, Deus havia escolhido somente a nação de Israel. Israel era o povo eleito de Deus. Por isso que Malaquias dizia: Deus ama vocês. E Deus falando através de Malaquias dizendo: eu amo vocês. Deus lhes deu a aliança, a lei, promessas, sacerdócios, os sacrifícios. E Deus os protegeu e abençoou através da história. Era só dar uma olhada para trás que os judeus veriam como Deus foi favorável àquela nação. A gente às vezes lê a Bíblia e pensa que Israel era uma grande nação. Comparado com os egípcios, os babilônicos e outras grandes nações, era uma naçãozinha pequenininha, um punhado de gente, sem muita significância ou expressão. Você, lendo os relatos antigos da história, os documentos do Egito, os documentos da Mesopotâmia, quase não tem referência aos judeus, à nação de Israel. É desconhecida, era um povo pequeno, obscuro, de um lugar qualquer, lá da Palestina. Mas foi esse povo que Deus resolveu chamar, escolher para si, entrar em aliança com esse povo, lhe fazer promessas e dizer que dali viria aquele que seria o Salvador de todas as nações. Eu vos tenho amado. É isso que Deus estava dizendo para aquele povo através de Malaquias. E era essa a mensagem que o povo precisava ouvir. Por quê? Porque o povo estava oprimido, passando por problema financeiro, havia dificuldades, problemas políticos, incerteza quanto ao futuro por causa da ameaça das nações vizinhas. E eles precisavam ouvir do grande amor de Deus, o Deus que era poderoso para interferir na sua vida, abençoá-los e guiá-los. O alvo de Deus, ao dizer: eu tenho amado vocês, era despertar o povo para adorá-lo em meio à desesperança. Porque é isso que de fato nos comove o coração. É a consciência do amor fiel de Deus para conosco, mesmo quando nós estamos passando por dificuldades, problemas, contrariedades e do sofrimento que marca a nossa vida. Só que toda vez que Deus dizia: eu tenho amado vocês desde a antiguidade, continuo amando, o povo perguntava cinicamente: em que nos tem amado? Verso 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? A pergunta era mais ou menos essa: que amor é esse? A nossa situação financeira está cada vez pior. O Senhor nos ama, mas e os nossos inimigos que dominam sobre nós? E os tributos pesados que nós temos que pagar? O Senhor nos ama, mas por que está faltando trigo? Por que as promessas que o Senhor fez não se cumpriram? Eram perguntas que nós não podemos dizer que eram perguntas sinceras e honestas, porque nós vamos ver que outras perguntas que vieram eram capciosas, não é? Na verdade, eram perguntas de um coração endurecido que não queria reconhecer a bondade de Deus. Assim, eles estavam questionando a fidelidade de Deus, as promessas de Deus e o seu amor. O que, na verdade, eles deviam perceber é que aquela situação já era o resultado da incredulidade e da rebeldia dos seus corações. O amor de Deus foi amplamente demonstrado para eles através da história. A nação de Israel era um milagre do amor de Deus. Como aquele povo ainda se mantinha. Deus só havia se revelado a eles. Deus os amava e Deus declarava isso. Mas eles então perguntavam: o Senhor nos ama em quê? Vocês percebem que para a nação de Israel, o amor de Deus poderia ser medido pela situação financeira. O amor de Deus se mediria pela segurança física, pela saúde, pela prosperidade. E se vocês pensam que a teologia da prosperidade é uma coisa nova, vocês estão muito enganados. Ela nasce aqui. A nação de Israel media o amor de Deus pela situação próspera. Quando Deus dizia: eu amo vocês, eles diziam: o Senhor não pode nos amar, porque eu sou pobre, eu sou oprimido, eu não tenho nada, eu vivo doente, eu só passo por dificuldade, em que é que o Senhor me ama? Não é exatamente esse o
ponto da teologia da prosperidade hoje, que é pregado Brasil afora, que você mede o amor de Deus pelas bênçãos materiais que Ele dá. Sabe qual foi a resposta de Deus para o povo? A resposta de Deus não deve ter agradado muita gente. A resposta de Deus foi a doutrina da predestinação. Eu amei vocês, porque eu amei Jacó e aborreci Esaú. Essa foi a resposta de Deus, a sua escolha soberana. A prova do amor de Deus foi a sua escolha soberana, como ele diz aqui no final do verso 2. Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Aqui, o Senhor se refere àquele episódio conhecido na vida de Abraão, e na vida de Isaque, aliás, em que Rebeca estava grávida e tinha gêmeos na sua barriga. E os gêmeos estavam brigando. E ela foi consultar o Senhor. E Deus disse: há 2 nações em teu ventre, 2 povos sairão de ti. Mas um maior vai servir o menor. O maior era Esaú, que foi o que saiu primeiro, o primogênito. E o menor era Jacó, que saiu agarrado no calcanhar dele. Daí o nome Jacó, suplantador. E aqui Deus está dizendo que a escolha da linhagem santa por Jacó era a prova de onde veio a nação de Israel, era a prova do amor de Deus. Ele poderia ter escolhido Esaú, que era o primogênito, era mais forte. Nós vemos a história de Esaú. Mas Deus foi escolher exatamente o menor e o mais fraco. E os dois não tinham ainda, Paulo vai comentar isso em Romanos 9, cometido nem o bem e nem o mal, e Deus soberanamente, porque quis, não foi por cima do mérito de nenhum dos dois, Deus escolheu Jacó, de onde a nação de Israel veio. Esaú foi rejeitado por Deus nesse sentido, os edomitas se tornaram uma grande nação, foram inimigos de Israel, e não demorou muito tempo, eles foram dispersos perderam seu lugar, um monte de Edom. Os inimigos vieram e dispersaram, e na época em que Malaquias profetiza, os edomitas já não existiam como povo. Que é a prova de que eu amo vocês, diz Deus. Eu elegi soberanamente Jacó e rejeitei Esaú, odiei Esaú. Não quis Esaú, mas eu quis o pai da nação de vocês. Essa é a prova que eu dou a vocês de que eu amo, a minha escolha soberana. Eu sei que tem gente que quando lê na Bíblia a doutrina da soberania de Deus, fica perguntando em que isso pode me consolar, não é? Uma doutrina injusta, não é? Só que na Bíblia, a soberania de Deus em escolher quem Ele quer nunca é apresentada como sendo algo injusto da parte de Deus, mas sempre como uma prova do seu amor e da sua misericórdia. Ele não tinha que escolher absolutamente ninguém. Ele não tinha que fazer o bem a ninguém, somos todos pecadores, merecedores da sua ira, da sua condenação. A resposta que ele dá a um povo que pergunta: em que é que o Senhor nos amou? Não é essa: eu te dei casa, comida, roupa, emprego. Não, a resposta é: eu te elegi, eu te escolhi. Essa é a resposta de Deus. É a maior prova que Deus pode dar de que nos ama, que Ele nos chama para si pelo Evangelho, nos recebe, perdoa os nossos pecados, nos justifica com a justiça de Cristo, nos faz seus filhos, nos dá o Espírito Santo e nos faz gloriosas promessas de vida eterna. Essa é a maior demonstração do amor de Deus, que no Novo Testamento é traduzida da seguinte prova, que Deus prova da seguinte maneira, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você vai encontrar a prova do amor de Deus não nas bênçãos materiais, mas exatamente nisso aqui, no fato de que Ele nos ama, Ele nos chama, Ele nos escolhe, nos justifica na mediação de Jesus Cristo, que morreu por nós e derramou seu sangue precioso para nos dar aquilo que é mais precioso e valioso do que qualquer bem material, que é a comunhão com Deus, conhecer ao Pai e seu Filho Jesus Cristo e gozá-lo para sempre aqui e na eternidade. Essa foi a resposta de Deus.
E ele desdobra essa resposta em mais duas coisas. Primeiro, como ele diz, não é? Soberanamente ele escolheu Jacó, o pai da nação, verso 2, e aborreceu Esaú, o irmão mais velho dele, que por definição seria o herdeiro da promessa. Deus o rejeita, escolhe Jacó. Verso 3, aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Como eu disse, na época em que esse livro foi escrito, a nação de Edom já não existia mais. Já estava dispersa, havia se perdido, foi dizimada, perdeu o seu local, que era o monte de Edom. E se Edom diz, o remanescente da nação, se eles disserem, fomos destruídos, verso 4, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Já pensou que você podia fazer parte desse povo contra quem o Senhor está irado para sempre? Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Povo contra quem Deus está irado. Se os remanescentes dissessem, nós vamos ser uma nação outra vez. Deus diz, vocês constroem, mas eu derrubo. O que Deus está querendo mostrar com isso? Está querendo dizer à nação de Israel, olha o que é que eu podia ter feito com vocês, mas eu não fiz. Eu escolhi vocês, amei vocês, vocês são o meu povo, eu protegi vocês, vocês são meus, eu dei a vocês a minha aliança, o meu pacto, as minhas promessas. Por isso me cultuem, por isso eu sou digno da adoração de vocês, do culto que eu prescrevi a vocês. E ele termina aí no verso 5 dizendo, os vossos olhos verão. É isso que Deus quer, que aqueles olhos cegos pela arrogância se abram e vejam. E vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Era isso que Deus queria que eles percebessem, a grandeza de Deus, fora inclusive dos limites da nação de Israel. Era isso que Deus queria que eles fizessem. Na hora que os nossos olhos veem isso, e nós dizemos, grande é o Senhor em toda a terra, aí o culto está começando. Aí o culto começa aqui, quando os olhos se abrem e nós vemos quem é Deus e estamos conscientes do seu amor. Eu queria tirar 3 ou 4 lições para nós aqui, da passagem, aplicando-as quanto ao culto a Deus nos dias de hoje. A primeira delas é prestar atenção para o grande amor de Deus em responder aos questionamentos rebeldes do seu povo. Você vê que Deus, mesmo que o povo tinha feito essa pergunta cínica, em que é que o Senhor nos amou, questionando a Deus, Deus pacientemente respondeu. Isso fala da misericórdia de Deus e da compaixão de Deus, e como Ele se compadece das nossas dúvidas e dos nossos questionamentos, até quando eles não procedem de boa intenção. O povo está questionando a Deus com cinismo. O Senhor nos amou em quê? E Deus, em vez de mandar fogo, trovão, relâmpago, raios do céu para destruir aquele povo, Deus se digna a responder ao povo. Eu amei vocês nisso. Eu escolhi o menor quando devia ter escolhido o mais velho. Eu escolhi aquele que foi o pai de vocês. Eu rejeitei a nação de Edom para sempre, ainda que eles queiram se reconstruir, eu vou destruir, porque eu estou irado com aquele povo para sempre. Mas com vocês, eu amo vocês para sempre, vocês são o meu povo. Deus tem paciência e responde o seu povo em misericórdia. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, é que a melhor maneira de despertar os nossos corações para o culto é lembrar quem Deus é. Quando os nossos olhos veem a Deus. Muita gente vem ao culto e, na verdade, não presta culto a Deus, porque para prestar culto a Deus, você tem que ter a visão de quem Deus é. Porque a visão correta de Deus inspira os nossos corações, desperta a adoração, quando os nossos olhos veem que grande é o Senhor, inclusive fora dos limites de Israel. E não nos resta outra coisa senão nos prostrarmos diante dele e adorá-lo humildemente e servi-lo de todo o coração. O que falta hoje na igreja evangélica é a visão correta de Deus. Por isso que doutrina é importante, porque as pessoas estão indo para a igreja adorar o que não conhecem, buscar aquele de quem eles não entendem. Pensa que culto é só isso, é uma
um conjunto de experiências religiosas num agrupamento de pessoas com música apropriada e rituais apropriados. A mente tem que estar envolvida. Você tem que entender quem é Deus, o que é que Ele fez por você. É só isso que vai preparar o seu coração e a sua alma para adorá-lo de fato. Por isso, doutrina é importante. Talvez não haja no Brasil uma doutrina que mais precise ser conhecida de que a teontologia, que é o estudo do ser de Deus. Porque o Deus que vem sendo pregado por aí, raras vezes é o Deus da Bíblia. É um Deus imediatista, tipo o gênio da lâmpada que a gente esfrega para fazer um pedido. É um Deus banana que não é justo, não é bom. É um Deus que não conhece o futuro. É um Deus que não tem poder para impedir tragédias. Há uma distorção da figura do Deus da Bíblia no Brasil hoje, de maneira que é difícil encontrar verdadeiros adoradores, que são aqueles que entendem quem é Deus e se prostram diante dele. Não há nada melhor para despertar o espírito de adoração do que nos lembrarmos quem Deus é, conhecê-lo. Eu fico às vezes morrendo de pena quando eu vou pregar em algumas igrejas, que tem o dirigente do louvor, não é? Ele está vendo o povo lá desanimado, e ele fica assim, querendo botar o povo animado para louvar a Deus. Aí inventa de tudo. Vamos ficar em pé agora, cumprimente seu irmão, né? Levanta a mão, vamos, roda aí ao redor, planta bananeira, vou fazer o trenzinho de Jesus, alegria, gente, aeróbica e tal. Né? Maior esforço para animar o povo a adorar, não adianta, porque a adoração não é o resultado desse tipo de manipulação de massas. A adoração, ela vem espontaneamente do coração, quando o Filho de Deus medita em quem Ele é e o que Ele fez. É impossível não adorá-lo quando nós nos lembramos o que é que Ele é e o que é que Ele fez por nós. Brota naturalmente dos nossos corações. Terceiro lugar, lição importante aqui: o amor de Deus não se mede pelas bênçãos materiais. Quando é que nós vamos aprender isso, hein, gente? A gente vem no culto, às vezes, buscar a Deus pelo que Deus pode nos dar. A gente vem em busca da bênção. Nós vemos trazendo os problemas, vemos trazendo as angústias. Não é que seja errado, não, porque o próprio Deus nos encoraja a buscá-lo por isso. O errado é quando nós buscamos a Deus somente por isso. E é aqui que está aquele teste que Deus fez com Jó. Porque a insinuação do diabo era que Jó só adorava a Deus porque Deus tinha dado tudo para ele. E o desafio do diabo foi: tira tudo que Jó tem para ver se ele ainda é um adorador. E Deus disse: pode ir. E o diabo tirou tudo de Jó e Jó continuou a adorar. Chorando é verdade, mas ele não renegou. Ele não arredou o pé da sua confiança em Deus e de cultuar a Deus. Tem uma passagem no livro de Jó que diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Então Deus às vezes tira as coisas que nós temos para ver que tipo de adorador nós somos. Consumidores que vão atrás de Deus por causa do que Deus pode dar, ou de fato adoradores que adoramos a Deus pelo que Ele é. O Senhor grande e poderoso. E última coisa que eu queria dizer aqui é que não há prova maior do amor de Deus do que a sua escolha soberana. Isso é um conforto para nós quando tudo está dando errado. Quando a doença chega, quando o desemprego vem, situação financeira aperta, há uma tragédia na família, perdemos um ente querido, problemas de relacionamento, nós nos sentimos rejeitados, menos do que nada, no fundo do poço. Se você, no meio disso tudo, consegue fazer a diferença e entender que estas coisas não querem dizer que Deus não te ama, então essa doutrina do amor de Deus, o amor soberano de Deus vai fazer a diferença. É o que vai lhe segurar. Você vai saber que esse Deus que lhe ama permite estas coisas para que você cresça, para que você amadureça, para que você forme caráter cristão, aprenda a perseverança e a adorar a Deus em toda e qualquer situação. Amém? Vamos para a segunda pergunta. Deixa eu ver meu tempo aqui. Está na hora, né, pastor? Está 8 horas cravado. Deu certinho. Porque aí, depois do intervalo, nós vamos para a segunda pergunta. Em que é que nós estamos desprezando o culto? Eu queria orar com vocês para encerrar essa parte. E então passar a palavra ao pastor Cleiton. Vamos ficar em pé nesse instante.
Ó Deus, faz-nos verdadeiros adoradores, nós queremos te prestar o culto do qual tu és digno, nos ajuda a entender quem é o Senhor. E se há alguém aqui que ainda não compreendeu a tua grandeza, a profundidade do teu amor soberano e eletivo, eu peço, Senhor, que os seus olhos sejam abertos para que a doutrina da tua soberania seja doce ao seu coração e que os empecilhos mentais e emocionais sejam removidos para que essa palavra que é bíblica calhe em nosso coração. Ó Senhor, purifica a tua igreja no Brasil, livra os nossos cultos dos acréscimos humanos, das intenções falsas e faz-nos verdadeiros adoradores. Bendizemos o teu nome pelo que tu és, o único Deus verdadeiro. Teu nome é grande entre as nações. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos retornar para a segunda parte da jornada de hoje à noite. Malaquias, capítulo 1, dessa feita, do verso 6 em diante. Deixem suas Bíblias abertas, que nós iremos fazendo a leitura à medida que a exposição prossegue. Aqui nós temos a segunda declaração de Deus, dirigida dessa feita aos sacerdotes, embora, é claro, por extensão a todo o povo. Conforme nós vimos na primeira parte, o livro de Malaquias trata do culto a Deus. Deus levantou esse profeta com o objetivo de chamar o povo e os sacerdotes ao arrependimento no que tange ao culto que estavam prestando a Deus. Deus zela pelo seu culto. Deus quer ser adorado da maneira certa e pelos motivos corretos. Por isso ele levantou o profeta Malaquias para corrigir o povo nesse assunto. Na primeira parte do livro que nós vimos, na primeira metade da nossa palestra nessa noite, Deus reafirma o seu amor pelo povo em termos da sua fidelidade soberana, o seu amor eletivo, o amor que chama, que escolhe para si. E que aquilo deveria ser um incentivo ao culto e à adoração durante os momentos difíceis que o povo estava prestando. Muito embora o povo tivesse reagido com até sarcasmo. Em que é que o Senhor nos amou? E a resposta de Deus é: eu amei vocês, amei Jacó e aborreci Esaú. Agora, na segunda parte do capítulo 1, nós temos uma outra declaração de Deus, dessa feita dirigida aos sacerdotes e relacionada com o culto. Nós vamos ler do verso 6 até o final do capítulo 1. Por favor, acompanhe a leitura. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor.
pois maldito seja o enganador, que tendo animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Notem que essa parte termina exatamente como terminou a primeira. O verso 5, que marca o término da primeira parte, fala que os vossos olhos verão e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. E essa parte termina dizendo, eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Ou seja, mais uma vez você vê esse tema aqui, esse ponto aqui. Deus reafirmando o que Ele é ao seu povo, para que seu povo o adore da maneira correta. Muito bem, aqui nessa parte são os sacerdotes que estão na mira do profeta Malaquias. Deus, através do profeta, se queixa de que eles não estão cultuando ou fazendo o seu serviço direito. Nós temos que lembrar aqui que os sacerdotes eram os responsáveis pelo culto a Deus no Antigo Testamento. O culto a Deus no Antigo Testamento, ao contrário de que muita gente pensa, era praticamente sacrifício. Era matar animais o dia todo. Eu sei que às vezes a gente pensa no culto do Antigo Testamento com os levitas cantando, o coral, não é? E as harpas, e alguém declamando. Eventualmente havia isso. Eventualmente os levitas cantavam no templo, eventualmente eles ensinavam o povo na lei, havia ocasiões para isso. Mas o culto no Antigo Testamento, aquele culto que era feito 3 vezes ao dia, era açougue, era matar animal, o tempo todo, só matando animal, matando animal, matando animal. Era isso que os levitas faziam. E é isso que eu acho também engraçado hoje em dia, quando aparecem aqueles grupos de louvor dizendo, nós somos levitas. Eu geralmente digo assim, se você quer ser levita, você vai ter que cuidar do templo, vai ter que lá limpar o chão, fechar as portas, cuidar da arrumação, limpar os banheiros, né, receber os visitantes, porque é isso que os levitas faziam. Hoje em dia o pessoal toca violão um pouquinho, tem uma voz entoada, eu sou levita. Né? Tem um ministério de levita. Não tem isso no Novo Testamento. Né? O papel do levita no templo era matar bicho. Era ele que trazia o animal para o sacrifício, junto com o sacerdote, inspecionava o animal, para ver se o animal estava de acordo com os padrões requeridos por Deus na lei. Tinha a maneira certa de sacrificar, partes do animal eram queimadas no altar, outra parte era levado para fora, e tinha aquele sangue todo que era escorrido e que o levita tinha que limpar depois, né? Manter o fogo aceso, os pães da proposição. Era um trabalho violento, aquele dos levitas daquela época. Eles, juntamente com os sacerdotes, eram responsáveis para que o culto a Deus corresse de acordo com as prescrições que Moisés havia feito. Na época do profeta Malaquias, esses sacerdotes e levitas haviam se desviado de suas funções. Há 2 coisas que Deus se queixa deles aqui. A primeira é a atitude deles para com o culto. Eles estavam fazendo aquilo de maneira enfadonha, estavam cansados, estavam desmotivados e faziam por fazer. E segundo, estavam fazendo da maneira errada. Estavam fazendo da maneira errada. E aqui nós aprendemos mais 2 coisas a respeito do culto. Primeira, que Deus quer ser cultuado da maneira como Ele determina. Nós não podemos inventar culto a Deus. Nós temos que adorá-lo de acordo com as suas prescrições e orientações. E segundo, que aqueles que ministram ao povo de Deus e que são responsáveis pelo culto, têm que fazê-lo pela razão correta. Tem que fazê-lo com motivação. É por isso que o pastorado é uma vocação. Pessoas chamadas por Deus para isso. Não pode virar meio de vida. Não pode virar mercenarismo. Mas pessoas com motivos nobres, elas devem ocupar esse cargo de conduzir o povo em culto a Deus pelos motivos que nós vamos ver aqui em seguida. Muito bem. Vamos então ver o nosso texto. Esse é o peso do texto aqui. No verso 6 vem a declaração de Deus, que na verdade é uma crítica.
O filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos aos sacerdotes. Deus era o pai de Israel e Deus era o senhor de Israel. Como pai, ele merecia respeito. Eu sei que hoje as pessoas dizem assim: se Deus é meu pai, isso significa que eu tenho intimidade com ele e eu posso falar com Deus de qualquer jeito. Vocês não já ouviram isso? Deus é pai, então aquela intimidade, né? Papai e tudo mais. Só que toda vez que a Bíblia fala em Deus como pai, é sempre para pedir respeito dos filhos. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma linguagem intimista com Deus, mas lembre que o seu pai é também o seu Senhor, e que ele é o Criador e o Senhor absoluto do universo. Então, nós precisamos de um misto de intimidade com respeito, ou seja, uma intimidade respeitosa. É o que ele está cobrando aqui. Se eu sou pai, cadê o meu respeito? Se eu sou pai de vocês, por que vocês não me respeitam? Se eu sou o Senhor de vocês, por que vocês não me honram? E a resposta dos sacerdotes, na mesma linha da resposta do povo, porque tal a liderança, tal o povo, né? Eles perguntavam cinicamente, final do verso 6, em que nós desprezamos o teu nome? Em que nós estamos te desonrando, ó Deus? Em que nós estamos faltando com a honra? Será que eles não sabiam? É claro que sabiam o que estava acontecendo. Mas essa é a reação de corações endurecidos, de corações que não querem ouvir e se converter. Em que é que eu tenho errado? O que é que eu estou fazendo de errado? Mesmo que seja o próprio Deus que diga. E Deus pacientemente responde. A primeira coisa que ele diz aqui no verso 7 é que eles estão oferecendo culto de maneira errada e em seguida a atitude. Veja só, no verso 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado? Uma das regras para o culto do Antigo Testamento é que diariamente tinha que haver pão fresquinho, chamados pães da proposição, que eram colocados no altar de Deus. Isso era para ser feito 3 vezes ao dia. Esse pão era para ser feito numa receita que Deus tinha dado a Moisés. De flor de farinha tinha que ter esses elementos e esses elementos. O pão imundo era aquele pão que o sacerdote estava fazendo e que não era de acordo com a receita. Deus chegava a esse detalhe. No meu culto, o pão tem que ser nessa receita aqui. Se não for nessa receita, é pão imundo. Graças a Deus pelo Novo Testamento, né? Mas no Antigo era assim. Deus mudou? Não, ele continua o mesmo. Ele quer ser adorado de acordo com o que ele diz. Nós não podemos inventar culto a Deus. Não podemos inventar elementos de culto. É isso que nós aprendemos aqui. Então, os sacerdotes estavam oferecendo o pão fora da medida que Deus havia estabelecido. E isso, agora vem o segundo pecado deles. O primeiro é oferecer a Deus um culto fora do padrão. O segundo era a motivação, final do verso 7. Vocês estão pensando, a mesa do Senhor é desprezível. No fundo do coração, aqueles sacerdotes estavam desprezando a mesa do Senhor. A mesa do Senhor era a mesa da proposição, onde os pães ficavam e que era o símbolo do próprio culto, juntamente com o altar. Então, imagina isso, o pastor dirigindo o culto a Deus e no fundo do seu coração, ele está desprezando aquilo. Ele está fazendo aquilo da boca para fora. Aquilo é um show, é um ato. O nome que nós damos para isso no Novo Testamento é ele é um hipócrita, porque no coração ele despreza tudo aquilo. Ele vê o povo cantando, ele despreza aquilo. O povo louvando a Deus, ele despreza aquilo. As orações, né? O pessoal está orando e ele lá fechando os olhos, como se estivesse orando, dizendo, quando é que isso vai acabar? Eu não aguento mais. É o pessoal para orar longo, né? Que oração comprida, que mulher chata, toda vez é ela que ora. No coração ele despreza, sacerdotes que desprezam o culto. E Deus conhece o coração. E por isso, então, aqui ele repreende os sacerdotes e não quer aceitar o culto. E o povo perguntando, e o sacerdote perguntando, em que é que nós estamos profanando o teu nome? Em que é que está faltando o respeito? 2 coisas. Primeiro, a atitude de vocês estão me desprezando no coração. E segundo, vocês estão me oferecendo um culto fora do padrão.
E agora veja os argumentos de Deus. São aqui 4 argumentos. Ele está argumentando com o povo. Veja a paciência de Deus. O primeiro, Deus faz uma comparação. Ele diz assim: pega o animal que você está trazendo para me oferecer em sacrifício e leva para o governador para ver se ele aceita. Verso 8. Quando trazeis animal cego, não é isso mal? Quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Apresente ao governador, acaso terá ele agrado em ti? A lei de Moisés mandava que o israelita trouxesse o melhor do rebanho. Tinha que ser o melhor cabrito, a melhor ovelha, tinha que ser o melhor boi. Não podia ter defeito, não podia ser cego, não podia ser manco, não podia ter cicatriz, não podia ter sido dilacerado, não podia faltar uma perna. O que é que estava acontecendo? Exatamente porque o povo estava desanimado, o povo trazia para o culto a Deus o que sobrava. Ele não trazia o melhor. Ele trazia o manquinho, o ceguinho, o bezerrinho que foi atacado pelo leão, escapou com 3 pernas. Então, ele trazia para lá. E qual era o papel do sacerdote? Era examinar e dizer: isso aqui não serve. Isso aqui não serve para o culto a Deus. Mas o que é que o sacerdote fazia? Pode trazer, Deus não está ligando para isso, no coração eu desprezo isso mesmo. Traz de qualquer jeito, o que vale é a boa intenção. Não, no culto a Deus não é a boa intenção que vale. Tem pessoas que estão bem intencionadas, mas cultuando a Deus da maneira errada, como é o caso aqui. Deus não queria nem o cego, nem o aleijado e nem o coxo. Senhor, mas é só o que tem, o ceguinho, é só o que eu tenho. Ofereça ao governador, pega esse ceguinho que você está trazendo aqui, esse bezerro cego, e leva para o governador de presente. Vê se o governador aceita. Quando a gente dá um presente para uma pessoa, não é? O que a gente faz? A gente tira, a primeira coisa, tira o preço, né? Tira o preço. Se for uma camisa, vê se a camisa está bem passada, se ela está limpinha. Porque de repente você dá um presente para alguém, uma camisa, e ela vai rasgada, o que a pessoa vai pensar? Que você foi descuidado, né? Que você deu presente por dar, que realmente não foi uma coisa bem escolhida, não foi feito com carinho, com esmero. E a pessoa, pelo presente, vai tirar a importância que ela dá a você. Não é isso? Uma coisa mal embrulhada, mal amanhada. Então, pelo presente, a pessoa vai ver qual a importância e o valor que você dá para ela. E é isso que Deus está dizendo. Pega essas ofertas que vocês estão me trazendo e leva para o governador. E vê se ele vai aceitar. É um desafio que Deus faz para nós. E que nos leva a essa conclusão, que Deus, de fato, Ele não somente requer que nós o adoremos conforme Ele prescreve, mas Ele quer que nós tragamos para Ele o melhor de tudo o que nós temos, do que somos. Tudo é dele, o melhor é para Ele. Ele não vai aceitar restos do seu tempo, da sua vida, do seu talento, do que você tem, mas Ele quer o mais importante. A primeira coisa é essa, a comparação com o governador, para ver se o governador aceitava. Deus está argumentando com o povo. Em seguida ele diz: faça um teste comigo, verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. É como se Deus dissesse: tá bom, é esse tipo de oferta que vocês estão trazendo? Traga e peça o meu favor. E veja se eu respondo. Vá, peça meu favor. Dê para mim o que sobra da sua vida, os restos. Né? Trate o meu culto com indiferença e com desprezo. E chegue aqui no culto e ore a mim e peça a mim o que você precisa. E veja se eu vou responder. Deus está desafiando o povo, né? Às vezes a gente pensa, né, que Deus não está respondendo por algum motivo. Já pensou que o motivo pode ser o culto? A sua atitude com relação ao culto? A sua consagração a Deus? O que é que você é para Ele, ou dá para Ele? Como você o vê, como você o enxerga? O valor que você dá a Deus? Porque esse é o desafio que Ele está fazendo aqui com o povo. Traga essas ofertas e peça o meu favor. Veja se eu respondo. Então, às vezes, a falta de resposta de orações da parte de Deus pode ser um indicativo de que Ele não está se agradando com o culto que a igreja está prestando, que você está dando a Ele, a sua atitude para com Ele. Terceiro ponto, Deus diz: era melhor não ter culto. Verso 10. Tomar houvesse entre vós, está falando dos sacerdotes, quem feche as portas do templo
para que não acendesseis debalde em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Veja o que é que Deus está dizendo aqui. Ele diz assim, eu não vou aceitar a oferta de vocês. Sabe o que é que eu prefiro? Eu prefiro que tenha um sacerdote que apague o fogo e feche a porta. Acabou culto. Prefiro que não tenha. Se não for como eu disse, eu prefiro que não tenha. É o que ele está dizendo aqui. Tomara tivesse um sacerdote de peito, né? Disse assim, gente, vamos parar. Deus não está recebendo mesmo. Vamos embora. Vamos fechar. Apaga a luz aí. Apaga aí. O último que sair, apaga a luz e fecha a porta. Pronto. Deus prefere que não faça. A não fazer, a fazer de qualquer jeito e com acréscimos humanos, desinteressado. Não é interessante? Oxalá, quem dera, tivesse entre vocês um que fechasse a porta, para que o fogo do meu altar não queimasse em vão. O fogo do altar tinha que ser alimentado constantemente, não podia ser apagado. Era o símbolo da sarça que ardia, do amor consumidor de Deus, da sua santidade. Era ali que os animais eram queimados, era ali que o incenso era queimado. O fogo estava aceso em vão porque as ofertas que eram trazidas não eram trazidas pelo motivo correto e eram trazidas fora do padrão de Deus. Por isso aquele fogo queimava em vão. E Deus disse, é melhor apagar o fogo do altar e o último que sair fecha a porta. Ah, pastor, era muito duro no Antigo Testamento. Ué, e o que é que Jesus disse? Se você trouxer ao altar a sua oferta, e aí você se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, o que é que você tem que fazer? Pode parar. Volta, vai se reconciliar com o seu irmão, depois venha e traga a oferta. Às vezes a gente pensa que Deus está muito mais interessado em ter um grupão, né? Um agrupamento de pessoas reunidas no nome dele e tudo mais, do que com a verdade, a sinceridade, a honestidade e uma vida santa e reta. Nós estamos começando a ver que não, não é? Tem horas que Deus diz, pode fechar a porta, e o último que sair apague a luz, porque eu não vou aceitar. Quarto argumento, um dia Deus vai receber a glória que lhe é devida. Verso 11, desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Eu queria sugerir a vocês aqui uma tradução alternativa, se não me engano a NVI já faz isso, ou outra versão. Vocês sabem que o verbo hebraico, ele não usa o tempo que nós usamos, né? Não tem passado, presente ou futuro, ele é completo ou incompleto, e às vezes a gente tem que ver pelo contexto qual é a ideia, se é futuro, se é passado ou se é presente. Então é possível que a melhor tradução para esse verso seja essa daqui, olha, o verso 11, desde o nascente até o poente é grande entre as nações, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe será queimado incenso, e trazer as ofertas puras, porque meu nome é grande entre as nações. Por que é que esses verbos no futuro, eles traduzem melhor a ideia? Porque se você for ler como está aqui, está dizendo que Deus aceita o culto pagão. Não é verdade? Ele está dizendo, ó, desde o nascente do sol, em todo lugar, é grande entre as nações o meu nome. De fato, não era. Deus só era adorado em Israel. Nas outras nações, Baal, Moloque, Astarote, Renfã, Milcom e os Baalins eram adorados. Eram os deuses pagãos. O culto verdadeiro a Deus só tinha em Israel. E ele diz também, em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. Isso não é verdade do culto pagão. O culto pagão não trazia ofertas puras para Deus. Eles sacrificavam inclusive animais imundos, porcos, aves, répteis, que Deus não aceitava de maneira nenhuma. Então, se você colocar no futuro, aí faz sentido. Um dia, Deus diz, o meu nome será grande entre todas as nações, e entre todas as nações lhe será queimado incenso e trazidas ofertas. Aí sim, está falando da era messiânica. Está falando do período da igreja, quando a igreja irá para todas as nações e de todo lugar virá um povo para adorar Deus em espírito e verdade. Essa tradução é possível gramaticalmente, não faz violência ao texto. Lembrem que inspirado por Deus não é a tradução, mas o original é hebraico, né? Então a gente fica um pouco assim à vontade para mexer um pouquinho aqui. Eu creio que a Bíblia é inerrante palavra de Deus, viu, gente? Não vão pensar noutra coisa, não. Então, é o último argumento.
um dia Deus vai receber a glória que lhe é devida. E um dia o seu culto será de acordo com o que ele deseja. E aí vem a queixa de Deus, terminando versos 12 a 14. Mas, enquanto esse dia não chega, vós o profanais o nome de Deus, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Já pensou isso? Os sacerdotes dizendo, que canseira. Isso pode acontecer com pastores, com líderes da igreja. Que canseira. Todo domingo, culto de manhã à noite. Durante a semana, culto. Culto nos lares. Todo dia, todo mês, é a mesma coisa. Que canseira. Tem hora que os pastores cansam. E tem hora que o perigo que acontece com os pastores é que eles se tornem como estes sacerdotes. Como muitos não sabem fazer outra coisa para ganhar a vida, eles vão continuar no ministério, mesmo que no fundo do seu coração, o coração deles já não está mais lá. Cansou, desanimou. Pode ter certeza que existem muitos nessa situação, como os sacerdotes. E aí, o culto já não recebe a mesma atenção, o rebanho não recebe o mesmo zelo, a mesma preocupação, a pregação já não é mais estudada, preparada. Que canseira. Esse é um dos grandes perigos do ministério, né? A familiaridade com o divino, a familiaridade com a palavra, com as coisas de Deus, ao ponto que a pessoa vai se acostumando, deixa de ser nova, deixa de ter aquele elemento de romance, de envolvimento, de paixão. O tempo vai matando isso no ministério. Por isso que os pastores precisam, os ministros precisam de tempo, gente. Não tira o couro dos pastores. O pastor precisa de tempo para descansar, para se reciclar, para ir para simpósio, para ir para congresso. Ele precisa de dinheiro para comprar bons livros, bons DVDs, tirar um tempo, renovar a sua fé, o seu compromisso. Tem igreja que mata o pastor à míngua. É trabalho, 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 apertado, não tem férias. Então, tenham compaixão. Pastores podem chegar nesse ponto. E só quem perde é quem? Vocês. Os pastores precisam de tempo para isso também. No caso desses pastores aqui não creio que era por causa do cansaço. Eu fiz uma digressão, aproveitando o tema. O pastor Cleiton não me mandou dizer isso para vocês, não, pode ter certeza, viu? Para dar férias e melhorar o salário dele, não mandou dizer isso. Mas no caso dos sacerdotes, aqui, era de fato um problema de natureza espiritual. Eles, no fundo do coração, eles desprezavam aquilo que estavam fazendo. Estavam cansados e enfadados. E por isso o culto a Deus chegou daquela maneira. E Deus argumenta de novo. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitarei eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. 8 vezes nessa passagem está dito, eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. A expressão Senhor dos Exércitos, na verdade, aparece 8 vezes aqui nesse capítulo. Não é interessante? Um capítulo sobre culto. 8 vezes Deus se apresenta, eu sou o Senhor dos Exércitos. Esse título de Deus fala da sua majestade, do seu poder e da sua grandeza. O exército aqui é o exército dos céus, o sol, a lua, as estrelas, é o exército dos anjos, dos homens. Ele domina sobre tudo e sobre todos como supremo general, rei e soberano. Por isso que o culto a ele tem que ser feito de todo o coração, de toda a alma, com tudo que tenho, com o melhor que eu tenho. Por isso que ele não aceita nada menos do que isso. A visão que eu tenho de Deus é que vai determinar o tipo de culto que eu presto a ele.
Se meu Deus é o Senhor dos exércitos, então eu me achegarei a Ele de maneira coerente a isso, com respeito, adoração, temor e tremor, em submissão a Ele, dando a Ele o meu melhor, servindo a Ele de todo o coração e vivendo para a glória dEle. Eu quero terminar com algumas aplicações aqui nossas, para nós. O que é que isso tudo tem a ver conosco hoje? Que afinal, essa é a grande pergunta, né? Eu tirei aqui 3 ou 4 pontos. O que é que nós aprendemos sobre o culto a Deus? O primeiro, aquele que eu já falei, é que a chave para o espírito correto de culto é a consciência de quem Deus é. Era esse o problema dos sacerdotes e do povo, eles tinham uma visão pequena de Deus. Como é que Deus se revela aqui nesse capítulo? 8 vezes, Senhor dos Exércitos. 2 vezes ele diz, grande é o meu nome. 1 vez ele diz, meu nome é terrível. Por que Deus procura impressionar seu povo com esses adjetivos grandes? Exatamente porque é o conhecimento de Deus que provoca em nós a atitude de adoração. E eu volto ao ponto da mensagem anterior. Não há adoração verdadeira hoje, porque se conhece pouco quem é Deus. Deus tem sido apresentado no Brasil de uma maneira distorcida, como um Deus imediatista, solucionador de problemas, um Deus que é despachante das minhas dificuldades, que resolve as minhas questões, que existe para me fazer feliz, um Deus que não conhece o futuro, um Deus que é impotente para intervir, que não muda a história. Não é esse o Deus da Bíblia. Veja como ele se apresenta aqui. É o Deus soberano que elege, que escolhe. É o Deus que diz como ele quer ser adorado. É um Deus que tem domínio sobre todas as nações e que exige de nós o melhor daquilo que nós temos. É só quando nós vermos a Deus dessa forma que saberemos o que é de fato adorar. Senão nós viremos ao culto apenas para pedir, para buscar e receber a bênção. Isso é reduzir o cristianismo a uma fração muito pequena. O cristianismo é muito mais do que isso. Então essa é a primeira lição que nós tiramos aqui. Segunda, Deus não aceita um culto que não esteja de acordo com o que Ele é e com sua vontade revelada. Ele não aceita um culto indigno de sua pessoa, a ponto de que, terceiro lugar, é melhor não prestar culto do que fazê-lo de maneira desrespeitosa e irregular. E o último ponto, a grande responsabilidade daqueles que hoje são encarregados do culto a Deus. Que responsabilidade, não é isso? Às vezes os pastores simplesmente delegam o culto a alguém. Tem alguém que sabe tocar violão, é animado, e o pastor passa a responsabilidade do culto todinha para aquela pessoa. O culto é tão sério que eu acho que os pastores deveriam assumir, do começo ao fim, a responsabilidade. Eles podem eventualmente chamar alguém para ajudar, mas alguém que seja treinado, preparado, porque é muito importante. É muito importante o culto a Deus, conforme nós vemos aqui. Como é que está você nessa situação? Eu queria que você fizesse uma retrospectiva, olhasse a sua vida como cultuador, como adorador. O que é que traz você, de fato, ao culto, nos domingos ou outros dias da semana, quando o povo de Deus está reunido? É a visão de quem Deus é, a gratidão, o compromisso que Ele lhe amou, lhe chamou. Veja que não é errado você ter questionamentos. Veja como Deus foi paciente com o seu povo. O povo questionou e Deus respondeu, argumentou. Mas, em última análise, se o seu coração não está plenamente submisso a Deus, culto nenhum que você preste vai ser aceito por Ele. Porque Ele conhece o nosso coração e Ele deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade. Amanhã, se Deus permitir, capítulo 2, eu vou enfatizar a importante relação entre o culto e a vida prática, abordando 2 questões. A questão do casamento misto e do divórcio, que é o que Malaquias trata no capítulo 2 em relação ao culto, para vocês não pensarem que eu estou inventando a roda. É Malaquias, tá? Que está fazendo isso. Trataremos disso amanhã, mercê de Deus. Eu queria orar com vocês e em seguida vamos passar para um período de perguntas e respostas. Ó Deus, faz-nos verdadeiros adoradores. Queremos viver para a Tua glória.
Ensina-nos, ó Senhor, a te cultuar. Revela-te a nós na tua palavra, de tal maneira que o nosso coração se encha com tua grandeza e não nos reste mais nenhuma atitude senão nos prostrar diante de ti. Perdoa-nos, ó Deus, como igreja, quando nós não te temos oferecido um culto que é digno de ti. Olha para todo o aflito de coração que treme da tua palavra e convence-nos, ó Deus, do teu amor. Nos dá segurança e certeza plena do teu favor, para que nós te cultuemos com gratidão no coração. Eu oro pelos pastores, ó Deus, que por causa da familiaridade com o sagrado, estão desanimados, acostumados, perderam o romance, a paixão. Renova-nos, ó Deus, para que a cada culto seja um encontro verdadeiro contigo, onde nós de fato sintamos a tua presença, sejamos renovados, edificados, tendo consciência de estarmos na presença do Deus vivo. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos e familiares. E deixe um comentário aqui abaixo.